irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz. Vocês recebem a paz? Amém. Paz do Senhor? Amém. Graça e paz? Amém. Pai de Deus? Amém. Pronto, está tudo certo. Meus queridos, é uma alegria estar com vocês. Eu disse ao Juninho ali que eu pregava aqui, o Juninho nem barba tinha. Está até de cavanhaque. Eita Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar convosco uma palavra. Quero externar a Deus a minha gratidão pela vida do Vitor, que entrou em contato conosco, é um amigo. Louvar a Deus também pela vida do pastor Juvelino. É isso? Satisfação estar aqui com o senhor, viu? Com toda a sua equipe de obreiros, com todos os pastores que estão aqui cooperando, somando, né? Para que o trabalho aconteça e o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe, viu? Me acompanhando hoje a minha muito digna esposa, nem sempre pode estar junto, nós somos também pastores de igreja em Tabapuã, perto de Olímpia, e hoje também veio o nosso príncipe, o Benjamin Fagundes. Glória a Deus, louvar a Deus pela vida do Reinaldo. Reinaldo é um guerreiro, né? Cadê o filhão, não veio? Tá de férias? Deus abençoe, Reinaldo. Quantos têm um exemplar da Bíblia? Levante para eu ver. Quantos trouxe? Aqui em Botucatu os crentes andam com a Bíblia? Glória a Deus. Queridos, abra então comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo de número 18. Eu tenho uma palavra de Deus a essa casa. Glória a Jesus. E eu queria que você localizasse. Bom, vamos ler desde o verso 1. Se você tem o hábito de ficar em pé, por favor. Se não, permaneça como estão. Gênesis capítulo 18. Verso 1 está escrito assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. Eu quero que você, se você puder grifar, marcar essa expressão, guarde aí na sua Bíblia essa expressão. Inclinou-se até a terra e disse: Meu Senhor. Se são homens, agora ele já está chamando os homens de meu Senhor. Parece que tem algo aqui de Deus, né? Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Guarde essa expressão servo. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, reencostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforçais os vossos corações, depois passareis adiante, ou seja, continuareis a viagem. Porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim fazei como dissestes, ou fazes como disseste. Versículo 6, atenta para isso. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazei bolo. Correu Abraão até as vacas, tomou uma vitela ou um bezerro tenro e bom, e deu ao servo que apressou em preparar. Dobre a sua atenção aqui para o que eu vou dizer, fique com a Bíblia aberta. Vocês notem a expressão sempre no texto. Ele apressou-se em ter com Sara. Pediu para que Sara se apressasse em amassar ou fazer o bolo, pegar a farinha e fazer o bolo. Você vai ver sempre Abraão preocupado em fazer correndo, em fazer com pressa.
Por quê? Porque Abraão entende que é uma oportunidade única de servir. Porque muita gente quer honra, mas esquece o serviço. E o serviço sempre virá antes da honra. Primeiro a gente serve. Oh, glória a Deus. Primeiro é o serviço, depois o reconhecimento. Aí tem gente que quer o reconhecimento, mas não faz nada. Percebe que a pressa que ele tem não é nada mais, nada menos do que servir. Aprove a Deus nessa noite levantar alguém aqui com pressa de querer fazer alguma coisa. E que ele encontre aqui nesse congresso avante nesse ano. Aleluia. Abraão apressou-se. Versículo 6, vou ler de novo. Abraão apressou em ter com Sara a tenda. E disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazei um bolo. Correu Abraão até as vacas, tomou de lá uma vitela tenra. E detalhe, o que ele quer apresentar não é qualquer coisa. O boi é o melhor, ou o bezerro aqui é o bezerro tenro. É o melhor que ele tem. É o sem defeito. Oh, glória. Correu Abraão até as vacas, tomou uma vitela uma vitela tenra e boa e deu ao servo. O servo também tem a mesma visão. Apressou em preparar. Eu gosto dessa expressão, essa aceleração em querer fazer. Porque dá para fazer correndo e fazer bem feito. Versículo 8. Tomou a manteiga, o leite, a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, plural. E ele estava em pé junto deles debaixo da árvore, enquanto comia. E você pode se assentar dando glória a Deus. Eu prometo ser sucinto, porque eu entendo que Deus, quando Ele quer fazer o milagre, Deus ele faz o milagre com aquilo que a gente tem. Deus fez o milagre através de Davi com o que tinha. A viúva de 2 Reis, Deus fez o milagre com o que tinha. Então Deus é especialista em fazer o milagre com aquilo que a gente tem. Não é quantidade, é se tem. Não é o valor, é se tem. Queridos, falar de Abraão é curioso, porque nesse capítulo 18, Abraão ele tem aproximadamente 99 anos de idade. Pastor Tércio, Deus abençoe meu amigo. Abraão está com 99 anos em Gênesis capítulo 18. Existe toda uma trajetória aqui percorrida pelo Abraão. E quando eu falo que falar de Abraão, existe algumas curiosidades que nos chamam a atenção, é porque Abraão, o nome Abraão é um nome histórico na Bíblia. É um patriarca que marcou o seu tempo. Ele é o progenitor da nação hebreia. Você sabe que falar de Abraão é falar de um homem, Reinaldo, que ouviu a voz do Eterno no mínimo 7 vezes. Falar de Abraão é falar do pai na fé. Abraão é o pai na fé das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Aquelas que acreditam que só existe um Deus único, soberano e criador de todas as coisas. E a primeira nação em que creem que existe só um Deus são os árabes, descendentes de Ismael, fruto de Agar, a escrava. Abraão também é o pai na fé dos hebreus, por Isaque, filho da promessa com Sara, filho da velhice. Abraão também é o pai na fé dos cristãos. Nós somos filhos na fé de Abraão por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Mas falar de Abraão não é só falar da fé. Bom, isso aí vocês vão perceber que quando o autor de Hebreus capítulo 11
ele vai dedicar 40 versículos só falando dos heróis da fé. O autor chega uma hora que ele diz assim, me falta o tempo para falar de Débora com Baraque, para falar de Gideão, para falar de Sansão, de Jefité. Aí você vai descobrir por que faltou o tempo para falar desses. É porque ele ficou só falando de Abraão. Você vai ver o autor de Hebreus capítulo 11, no capítulo 11, se o tema principal é fé, faz jus de fato ele dedicar 8 versículos dos 40 a Abraão. Isso aqui é muita coisa num capítulo só para um personagem. 8 versículos dos 40 é dedicado ao patriarca Abraão. Mas falar de Abraão não é só falar da fé. Se alguém fala de Abraão e não cita pelo menos os altares que Abraão passou, nós deixamos meio vago. Mas Abraão tem uma qualidade de que ele tem uma sensibilidade em Deus, tanto que é que há uma diferença gigante de Ló e Abraão. Porque o que mais Ló tem são tendas. E você pode perceber que quem só tem tenda, só se preocupa com o momento. Você vai perceber que a Bíblia diz que Ló arma suas tendas, depois que separa do tio, ele pega a melhor parte. A Bíblia diz que ele arma suas tendas até o pé de Sodoma, uma região rica em petróleo, sustentava 5 nações, era uma região próspera. Mas quem só tem tenda, só se preocupa com o momento. Pastor, e qual é a diferença de Abraão e Ló? É que Ló além das tendas, Abraão além das tendas, tem altar. E quem tem altar, a geografia é o que menos importa. Quem tem altar entende que aonde Deus o colocar, cresce. Aonde Deus o plantar, floresce. Então quem tem altar não preocupa-se com a geografia. Quem tem altar cresce aonde ninguém cresceu. Quem tem altar prospera onde ninguém prosperou. Por isso que Abraão é diferente de Ló. E você sabe aonde está localizado os 4 altares principais, pelo menos é os que a Bíblia mostra, que Abraão passou? O seu primeiro altar está em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. É o altar que a Bíblia denomina Siquém. A expressão Siquém quer dizer ombro. O segundo altar na vida de Abraão está em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 8 a 10. É o altar que a Bíblia denomina Betel. A palavra Betel, vocês sabem, é casa de Deus. Foi em Betel que Jacó também ungiu a pedra e deu o nome de Betel, depois da experiência, da escada, dos anjos, e depois de ter visto Deus e feito um voto naquela localidade. Em Betel, Abraão ergue a Deus um altar. O terceiro altar na vida de Abraão está em Gênesis capítulo 13, versículo 18. Depois que o Ló se separa do tio, a Bíblia diz que depois da separação de Ló e Abraão, Abraão vai ver o que nunca viu e ele vai ouvir o que nunca ouviu. Vou repetir isso aqui. Abraão vai ver o que nunca viu depois que Ló vai embora, e Deus vai falar com ele o que nunca tinha falado. Pastor, o que Deus mostra? A terra. E o que Deus fala? É tua. Eu vou ficar assim até alguém entender. Pastor, o que Deus mostra para Abraão? A terra. E pastor, o que Deus fala para Abraão? Aonde colocar a planta dos seus pés, eu vou dar a você e aos seus descendentes. Quando Ló vai embora, ele ergue a Deus um altar. Gênesis capítulo de número 22. Siquém o primeiro altar, Betel o segundo. O terceiro altar de Gênesis 3:18 é o altar de Hebrom, onde Deus renova o pacto. O quarto altar na vida de Abraão é o altar que todo mundo conhece, denominado o altar da entrega total. Por quê? Porque ali Deus coloca Abraão à prova, pedindo o seu filho, a saber, Isaque. Aí eu não consigo entender gente que pensa na igreja, Deus não especifica oferta. Hoje você vai entender que Deus especifica. Deus dá nome. É a gente que não quer fazer, mas que Deus fala, fala. Agora olha que interessante. Gênesis capítulo 12. Abraão tem 75 anos de idade.
Dobre a sua atenção, Gênesis capítulo 12, eu só vou pincelar. Gênesis capítulo 12, Abraão tem 75 anos de idade. Gênesis capítulo de número 12, Abraão já casou com a sua meia-irmã Sara. Gênesis capítulo 12, Abraão já é um homem rico. Se você ler com calma Gênesis capítulo de número 12, você vai entender que Abraão está habitando numa geografia chamada Harã. Por favor, repita esse nome, diga Harã. Entenda só o seguinte, entenda uma coisa interessante aqui. O que Deus tem para Abraão não é Harã. Harã é denominado meio do percurso, meio do caminho. O que Deus tem para Abraão não é Harã, é Canaã. Eu vou repetir, tem muita gente que se empolga com Harã. E de fato, você vai ler na Bíblia que em Gênesis 12, Abraão já é um homem próspero. Abraão, em Gênesis capítulo 12, está estável. Com 75 anos de idade, Abraão está estável. O pai Terá morre. Pastor Reinaldo, é ele que assume toda a responsabilidade da casa. Agora, quem é que não luta por uma estabilidade? Todos nós lutamos a vida inteira por uma estabilidade. A gente quer estabilidade no financeiro. A gente quer estabilidade no emocional. A gente quer estabilidade na vida conjugal. Todo mundo luta por uma estabilidade. Aí os senhores percebem que na estabilidade de Abraão, Deus vem e mexe com ele. Eu não sei, mas eu acho que no lugar da estabilidade, tem gente que para de depender dele. De quem? De Deus. Porque passa a confiar na força do seu braço e na capacidade do seu intelecto. Aí vem Deus e diz assim, ó, sai do meio da casa do seu pai, da sua parentela e vai para uma terra. Detalhe que Deus não dá um GPS, Deus só diz, te mostro. E detalhe, Abraão é rico em gado. Você leu na Bíblia que Abraão está perguntando para Deus se a terra que Deus está levando tem pasto? Você já leu na Bíblia se a terra que Deus está conduzindo Abraão tem fonte de águas? Mas o que Abraão mais tem é gado. Abraão é rico em gado. Mas pastor, para onde Deus o leva? Deus não mostra. Porque Deus quer pelo menos duas coisas de Abraão. Primeiro, dependa de mim. Segundo, confia em mim. Eu queria fazer uma pergunta a vós. Até que ponto você está disposto a confiar? A gente lê o Salmo 37, verso 3, dizendo, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e será bem alimentado. Salmo 37, no verso 4 diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, de número 5, está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A pergunta é, até que ponto você está disposto a confiar? Percebe que Abraão em Gênesis 12 não questiona, ele sai, sem saber para onde, mas ele sai. Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que ele sai da rota. De quem? De Deus. Você não vai ver a Bíblia dizendo para Abraão na hora da fome, vai para o Egito, meu filho, que a terra lá é próspera. Abraão vai por conta. Por isso que sofre. Porque toda vez que eu tomo decisões sem consultar Deus, eu tenho que ser no mínimo responsáveis. Eu tenho que assumir a responsabilidade. É a mesma coisa de Elimeleque, que na hora da falta do pão em Belém, ele se precipita e vai para Moabe. E as coisas lá não foram tão boas. Abraão saiu da rota, foi para o Egito. O que aconteceu, pastor? Sofreu, se angustiou. Diz que Sara era sua irmã, Faraó possui. Não teve relações, mas levou para o palácio. Aí o Abraão ficou chorando na tenda. Por quê? Porque não foi Deus que pediu para ele descer. E toda vez que você vê a expressão Egito na Bíblia, é descendo. Eu vou repetir. Toda vez que nós vemos a expressão na Bíblia Egito, nunca será subindo. Porque quem vai ao Egito não sobe. Quem vai ao Egito desce. Gênesis capítulo de número 12 ainda. Abraão sofre no Egito. Gênesis 13, ele se separa de Ló. Gênesis 14, ele vence uma guerra com 318. Pastor Samuel Procópio, eu preciso confidenciar algo ao senhor aqui hoje. Um dia o senhor me levou para pregar na sua igreja. Era uma vigília.
Pastor Ezequiel Procópio pregou antes. E aquele lá prega. É homem de Deus. Depois eu fui dar uma palavra. Pastor Samuel, com toda humildade, o senhor tem a minha admiração e o meu respeito sempre. Sempre, pastor. Eu tenho o seu WhatsApp. Eu fico te chamando para conversar. O senhor tem o meu respeito sempre. O senhor não faz ideia da admiração que eu tenho pelo senhor. O senhor me inspira. Viu, pastor? E eu estou falando isso aqui sem demagogia. Agora eu quero dizer algo para o senhor. Naquela vigília, pastor, a minha vontade após pregar era ter me enfiado num buraco. Pensa numa decepção de um culto que eu tive. Fui mal na pregação. Já volto para o texto aqui. Mas eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de estar com o pastor Samuel, eu vou contar para ele. E quando eu contei para ele que eu não fui bem, você sabe o que ele falou para mim? Você foi bem sim. Você pregou a Bíblia. Mas a minha vontade era me enfiar no buraco. Porque o pregador sabe que aquele dia ele foi péssimo. Aquele dia eu fui péssimo. Sabe quando você não consegue desenvolver? Eu não sei também se era o nervosismo de estar na frente dos dois, né? Tanto dele quanto do irmão. Mas talvez se fosse outro, nenhuma palavra me dava. Mas a palavra que o pastor Samuel me deu, me incentivou. Você pregou a Bíblia, meu filho. Você pregou a Bíblia. E eu continuei lendo a Bíblia. Continuei orando. Eu não sei nem que ano que foi. Já se passaram alguns anos. E eu estou aí. Continuo pregando. Mas o pastor Samuel, a palavra que ele me deu aquele dia. Obrigado, amigo. Eu poderia ter saído daquele culto como eu saí frustrado e triste comigo mesmo. Mas a sua palavra, eu fui embora para o carro pensando. A gente saiu de São Paulo, foi para Avaré, eu morava lá ainda. E eu fui triste, fui pensando, fui com os amigos. E eu não dava um ar no carro. Eu falei, mas tudo isso é experiência. Mas a sua palavra aquele dia ficou no meu coração, eu nunca mais esqueci. Obrigado, viu, meu amigo? O senhor é uma referência, tá? Bate palma pela vida do pastor Samuel. Gênesis capítulo 14. A Bíblia diz que o Abraão vence uma guerra com 318 soldados, criados em casa. Agora, existe algo curioso aqui. Por quê? Porque ele vai enfrentar 4 nações. Se você ler Gênesis capítulo de número 14, vai falar de uma guerra de 4 reis contra 5, ou 5 contra 4. Na matemática humana, vence quem tem? Vamos lá, gente. Na matemática humana, vence quem tem? Só que naquele dia, os 4 reis venceram os 5 de Sodoma. E levaram quem cativo? Ló, sobrinho de Abraão. Aí o texto diz que Abraão fica sabendo, porque o texto diz em Gênesis capítulo de número 12, aliás, capítulo de número 14, acho que é o verso de número 12, não me lembro, mas é a primeira vez que você vai ver a expressão hebreu na Bíblia. Sai um homem da guerra, vem Abraão, o hebreu. E diz o que para Abraão? Sobre a guerra, o acontecimento e do cativeiro de Ló, o seu sobrinho. Aí o texto diz que ele reúne 318, e aqui é bacana, eu aprendo algumas coisas aqui. Por quê, pastor? Porque a matemática de Deus nunca vai ser a nossa. A numerologia de Deus nunca vai ser a nossa. E aí a gente fica pensando sobre isso e eu entendo. Sabe por que Deus deu vitória com pouco? Eu quero ver Abraão se ensoberbecer. Eu quero ver Abraão dizendo, venci 4 nações com apenas 318 porque sou bom. Eu quero ver Abraão bater no peito e dizer, venci porque somos experiência na guerra. Não, só venceu porque foi Deus que entregou o inimigo nas suas mãos. É mais ou menos quando você vê Gideão com 32 mil, mas o inimigo que ele vai enfrentar é 135 mil. Aí Deus chega nele, olha a matemática de Deus, tem muita gente contigo. Como? Seus inimigos é 135 e ele só tem 32. Aí Deus fala assim para ele, eu gosto disso aqui, porque quem está separando os combatentes para Gideão, que vai estar com Gideão, é Deus. Na fala de Deus para Gideão foi essa: você vai dizer assim para o seu exército, covardes e medrosos, voltem. E detalhe, você vai ler no texto lá de Juízes, que Deus fala assim para ele assim, ó, só vai estar com você quem eu disser que vai. Ou seja, só vai com você quem eu disser que vá.
Sabe por que eu gosto disso? Porque tem hora que a gente quer incluir quem Deus não quer. Agora, coisa boa é você ter do lado quem Deus trouxe. Oh, glória. Oh, glória. Gideão, quantos tem? 32. Grita, covardes e medrosos, voltem. Voltou 22 mil. Fica 10. Dos 10 você sabe da separação lá no Ribeiro, na água, no rio. Fica 300. Aí Deus fala para ele, agora você vai pegar a arma. Que arma? Cântaro. Que mais? Tocha. Mas falta mais alguma coisa? Pega o chofar. E qual é o horário que eu vou gritar? Quando der meia-noite. Você quebra o cântaro, acende a tocha, toca a buzina e sai marchando. Mas só que você tem que gritar alguma coisa. O que eu grito? Um para o Senhor e outro para Gideão. Um para o Senhor e outro para Gideão. Um para o Senhor e outro para o avante. Um para o Senhor e outro para o avante. Aqui era Deus mostrando para Gideão que não é na força dele, que a guerra não venceria pelo número de combatente. Porque se tem uma coisa que Gideão tinha antes de ir para a guerra, era o altar. Se tem uma coisa que Abraão tem na sua vida, é o altar. Eu falei sobre 4 aqui: Siquém, Betel, Hebron e Moriá. Então quem tem altar, o número de combatente é o que menos importa. Porque quem tem altar, quem luta as suas batalhas é o eterno. Gênesis 14 ele vence. Gênesis 15, Abraão está dentro de uma tenda. Dobre a sua atenção e eu já vou encerrar. A Bíblia diz que ele já está na tenda há aproximadamente 11 anos, olhando para Sara que não gera, e para o Eliezer, que é o seu mordomo, o filho criado em casa, um adotivo. Ele fala que aquele moço, Eliezer, ou Eliezer, é o herdeiro do que ele tem. A Bíblia diz que Deus aparece para Abraão em Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: primeiro, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será grandíssima. Você vai ver que no diálogo de Abraão e Deus em Gênesis 15, o verso 6 dá uma palavra para nós meditarmos. E creu Abraão no Senhor. E creu Abraão no Senhor. E creu Abraão no Senhor. E creu. Sabe por que o creu aqui? Sabe por que o crê aqui? É porque crer é uma condição que Deus nos dá. Para ser salvo você tem que crer. Para ser batizado nas águas, segundo Marcos 16:16, a condição é se crer. Jesus foi muito categórico em dizer: todas as coisas são possíveis quando você crê. Então crer é uma condição. Quer viver um milagre? Creia. Quer ser curado? Creia. Quer prosperar? Creia que Ele tem coisas boas para sua casa. Crer é uma condição. Abraão creu no Senhor. Gênesis 16, Agar é dada para Abraão para ser esposa, na verdade para se deitar com ela, e ali nasce Ismael, e você conhece a história. Gênesis 17, Abraão ouve uma palavra dizendo de Deus, entre tantas, uma me marca: ande na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17. Gênesis 18 é o texto que a gente leu. A Bíblia diz que Abraão está habitando numa geografia dos carvalhos de Manre. Aquela geografia, o texto diz que no maior calor do dia, o Abraão está na porta da sua tenda. De repente ele avista 3 homens. Gente, tem tanta riqueza nesse texto aqui que me chama a atenção. Primeiro, a oportunidade que Abraão está tendo. Vocês percebem que Abraão se movimenta e vai ao encontro? E o comportamento dele é interessante. Porque se é só 3 homens, por que ele se prostra? Se é só homem, no mínimo os repreenderia. Mas vamos colocar que é anjo, porque a Bíblia diz de fato que é anjo. Mas anjo não aceita adoração. Então a gente entende que um dos 3 ali não é anjo apenas. É o anjo, Vitor, do Senhor. Por que, pastor? Porque aceita o culto. Eu vou repetir: aceita o ato de Abraão se prostrar em terra. E isso aqui não é outra coisa senão culto, adoração. Vocês percebem que o texto diz que nenhum dos 3 o repreende. Por quê? Porque Deus aceita o comportamento que Abraão está tendo. E o mais interessante é que quando Abraão se levanta do ato do culto, ele entende que todo culto é sinônimo de você entregar algo. Porque culto é serviço, gente. A gente não vem aqui de fato para receber. A gente vem para oferecer.
Porque Paulo diz que nós ofereceremos o nosso corpo, é para nós oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Culto é entrega. Então, se Abraão entende que culto é entrega, depois do ato da adoração, o que o Abraão faz? Recebe os três, não dentro da tenda, debaixo do carvalho. A Bíblia diz que é meio-dia. E é interessante a fala de Abraão. Ele chega até a Sara e diz: prepara 3 medidas de farinha para fazer o bolo. Fala de Abraão para os anjos. Primeiro que ele diz quando encontra: não passe de teu servo. Abraão está dizendo: é a minha oportunidade. E eu preciso fazer alguma coisa. Não passe de mim, não passe de teu servo. Deixa eu te apresentar algo. Sabe o que Abraão está tendo? Abraão aqui está nos dando uma aula de hospitalidade. Você já leu na Bíblia recepções que gerou milagre? Vou repetir. Você já leu na Bíblia recepções que gerou milagre? 1 Reis 17, versículo 8 diz que a viúva de Sarepta de Sidom recebe o profeta. Teve milagre? Farinha não acabou, o azeite não faltou, e ainda de lambuja Deus ressuscita o filho que morre. Aleluia. E na casa de Zaqueu, a recepção que ele deu a Cristo, teve alguma coisa? Mas lá fora ninguém entende. Por quê? Porque o carnal não discerne as coisas espirituais. Lá fora alguém aponta o dedo e diz: entrou para comer na casa de um homem pecador. Mas o texto diz que o Zaqueu recebe Jesus com gozo, com alegria. O banquete que ele faz ali nos dá um exemplo de que ele está tendo a oportunidade de praticar aquilo que nós chamamos de honra. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o significado de fato da honra? Honra é tratar com dignidade. Honra é ter olhos favoráveis. Honra é tratar com distinção. E toda vez que você pratica a honra, você atrai o céu. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, a parte final do texto. Essa mensagem é para a casa de Eli, o sacerdote, que julgou Israel 40 anos. E qual foi a fala de Deus através do homem de Deus para a casa de Eli? No capítulo 2, verso 30, a parte final: eu honro os que me honram. Aqui é Deus falando. Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Porém os que me desprezam serão desprezados. Procure na sua Bíblia, falando de honra, se você vai ver Jesus operar milagre em Nazaré. Procura se algum cego enxergou em Nazaré. Procura se algum paralítico andou em Nazaré. Você vai ver Lucas dizendo no capítulo 6: e curou a poucos. E curou a poucos. Sabe por que não teve milagre em Nazaré? Porque quando ele leu o pergaminho a respeito do que está escrito sobre ele, Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Deus me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e contritos de coração. O texto você conhece. Quando ele leu, fechou, a Bíblia diz que todo mundo sentou, ficou olhando nele. De repente ele abriu a boca e diz: hoje se cumpra em vossos ouvidos essas escrituras. De repente alguém lá no fundo se levantou e disse: espera aí, esse aí não é o filho de José? Quando eles tratam Jesus, o filho do Deus vivo, como filho de José o carpinteiro, o céu se fecha. Porque a palavra desonra é tratar alguém como comum ou tratar alguém ordinariamente. Agora, sabe por que o centurião recebeu o milagre daquele servo que ele tinha autoestima? Porque ele reconhece na presença de quem ele está. E sabe que Cristo tem autoridade superior à que ele tem. Sabe por que a cananeia recebeu o milagre da filha que estava endemoniada em casa? Porque ela entendeu que Jesus tinha poder de fazer algo na casa dela. Entenda que quando você pratica a honra, o céu se abre. O que eu quero que você entenda é isso que Abraão em Gênesis 18 está praticando. Não só hospitalidade, mas sem oferecer ao Eterno o que Ele tem de melhor. Eu digo algo aqui hoje com muito temor. Deus está cansado do nosso resto. Deus está cansado das nossas murmurações. Lembre-se que o servir vem antes da honra. Primeiro você serve,
depois ele te honra. Abraão, quando recebe os 3, o texto diz que ele dá pão. Depois ele manda preparar um bolo com 3 medidas de farinha. Imagine Abraão meio abobado, gritando para o seu servo: pega o melhor boi, ou o bezerro, o tenro, pega o melhor. Escute, você já viu a reclamação de Deus no quesito de entregar algo a Ele? Em Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, a Bíblia diz que o povo estava trazendo animais cegos, mancos, com defeitos. Sabe o que Deus fala para o povo? Pega o que vocês estão colocando no altar para mim e leve aos seus governadores. Vê se eles vão aceitar o que vocês estão colocando no altar. Porque se o sacerdote estava colocando, sacrificando com defeito, é porque primeiro que quem estava trazendo era o povo. Aqui está errado, tanto o povo que traz com defeito e o sacerdote que oferece. Aí Deus fala assim, ó: se eu sou o seu pai, aonde está a honra? Se eu sou o seu Deus, aonde está o temor? Até que ponto você está disposto a entregar hoje? Entenda uma coisa: a entrega não associa entrega apenas em você trazer dinheiro. Não associe entrega no altar apenas em entregar uma cédula, um sacrifício. Porque altar é mais do que simplesmente você entregar apenas uma oferta. Altar é o lugar da comunhão. Altar é o lugar da adoração. Altar é o lugar da aliança. Escute uma coisa: eu não venho para o altar para ter, eu venho porque Ele já me deu. Abraão não vai oferecer pensando assim: eu preciso que o Senhor me faça. Não, Abraão já tem. O que ele está oferecendo, ele já tem. Escute, você já tem. Ele já te deu. Ele já abriu a porta. Diga comigo bolo. Diga comigo o bezerro. Diga comigo leite. A coalhada. Sabe o que me chama a atenção no texto? É que você não vai ver Abraão pedir nada. Porque o texto diz que enquanto eles estão comendo debaixo da árvore, tudo que Abraão trouxe antes, Abraão tinha lavado os pés. Mas entenda, eu vou correr. Abraão só está aqui, ó. Não fala nada. Só observando. Quando Deus abre a boca para falar, Deus não pergunta por Abraão. Deus diz assim para ele: cadê Sara? Pastor Jonas, muito prazer. Quem é que está dando a oferta? Quem é que teve pressa em preparar? E por que Deus pergunta por Sara? Talvez hoje aqui o nome que ele grite não seja Sara. Talvez o nome que ele pergunte aqui seja o Pedro. Talvez o nome que ele pergunte aqui hoje seja a Ana. Talvez o nome que ele pergunte aqui hoje seja o Joaquim. Talvez o nome que ele cite aqui hoje, pergunte aqui hoje, seja o teu filho. Talvez o nome que ele grite aqui hoje seja o do teu esposo. Abraão, aonde está Ana? Deus só pergunta por educação. Porque saber que ela está ali, ele sabe. Mas a pergunta é: por que ele pergunta por Ana? Ou por Sara? Cadê Sara? A pergunta é: quem é que era estéril? Abraão ou Sara?
Então quer dizer, Deus sabe aonde tem que tocar. Vou repetir isso aqui. Talvez a gente não sabe como que foi e nem aonde precisa ser tocado, mas aquele que perguntou por ela sabia. Cadê Sara? Aonde está Sara? De Gênesis capítulo 12 a 18 são 24 anos. Abraão pensando na promessa, cadê? Aí Deus come na casa dele, na tenda. Deus come na casa de Abraão. Deus visita Abraão e perguntou, cadê Sara? Aí Abraão disse assim, ó, ei-la ali na tenda. Aí Deus mais uma vez vai dar uma lição sobre o tempo. Lembra que ele já está 24 anos esperando. Aí mais uma vez Deus fala assim para ele, ó, no certo tempo da vida. Mas de novo o tempo, já estou 24 anos esperando. Olha o que Deus fala, no certo tempo da vida eu tornarei a você. A NVI é muito clara em dizer, daqui um ano. Para quem já esperou 24? Eu vou repetir. Para quem já ficou 24? Cutuca alguém e fala assim, ó, tá chegando. Desse jeito ele vai desanimar mais. Fala com força, balança, acorda ele e fala, calma que tá chegando, fala. É só mais um ano. Eita. E Deus foi muito categórico. E Sara, sua mulher, terás um filho. Eu preciso encerrar. Terás o quê? Terás o quê? Um filho. Aí sabe o que Deus fala? A Bíblia diz que, na verdade, Sara, quando ouve isso, porque ela está atrás da tenda escutando tudo. Vocês pensam que, ó, o brasileiro é curioso, o crente é mais ainda. Mais ainda. Aí, ó, tá vendo? A mente do mestre. Mulher é um pouquinho mais. Aí o texto diz que ela riu. A pergunta é, gente, por que ela riu? Se o milagre chegou? Por que ela riu? Se o que estava fechado, Deus está falando que vai abrir? Sabe por que ela riu? O riso dela aqui não é de incredulidade. O riso dela aqui é porque o momento dela não é favorável. E a pergunta que eu te faço é, quem diz que o momento precisa estar favorável? Você percebe que quanto mais pior parece que esteja, quando você de repente fala assim, ó, é o meu limite, não dá mais, aí Jeová vem. Vem, pastor. Veio na quarta vigília andando sobre as águas. Os discípulos acharam que não vinha, mas veio. Era o limite, mas veio. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus vai chegar no teu limite. A Sara riu porque ela entende que o momento dela não é favorável, pastor Tércio. Porque ela mesma chega a dizer, eu terei prazer de jovem ainda? Sendo eu já velha e o costume das mulheres para mim cessado? E o meu esposo já também velho? Teremos ainda prazer? Aí você vai ver um texto lá dizendo, no próprio capítulo 18, haveria alguma coisa demasiadamente difícil. Oh. Ao Senhor fique de pé.